Bom, eu também vou falar sobre o mesmo tema que os meus colegas que me antecederam aqui falaram. É um fato histórico o tanto de incoerência que tem no julgamento e no voto do ministro Fux no dia de ontem. Eu queria começar dizendo que o ministro Fux ele tem um histórico de ser um ministro punitivista. Todas as decisões do ministro Fux é para punir com a pena máxima, é para punir com rigor da lei. E eu vou colocar, presidente, 2 casos bem emblemáticos do que ele fez. Ele negou habeas corpus a uma pessoa que furtou uma calça jeans no valor de R$70. Ele negou habeas corpus para uma pessoa que furtou uma peça de carne no valor de R$90. Quando há o furto de comida, é considerado inclusive furto famélico, ou seja, a pessoa rouba para comer. E ele negou o habeas corpus para esta pessoa. Agora, o que ele argumentou para negar o habeas corpus para essa pessoa? Ele disse que tem que manter a pessoa presa, sim, porque assim evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal. Agora, este mesmo ministro que decide que uma pessoa tem que ficar presa, tem que se manter presa, porque ela roubou carne para comer, é o mesmo ministro que absolveu, no dia de ontem, o líder da quadrilha golpista que quis depor pela violência um presidente legitimamente eleito. Isso é coerência? Isso é um absurdo. O voto do ministro Fux não tem coerência nenhuma com a sua trajetória como ministro. Porque antes ele era o punitivista. Penas pesadas. Pena pesada para o povo. Agora, para quem é general, para quem é mandante, aí alivia tudo. E absolveu o ex-presidente. Absolveu o Bolsonaro de todos os crimes. Segundo o Fux, presidente e colega Celso que estão aqui, segundo o Fux, ele diz que a pena para o homem que roubou um pedaço de carne tem que servir de exemplo para que casos como este não tenham reconhecimento penal irrelevante. Ou seja, para aquela pessoa que roubou a carne para comer, tem que ser o quê? A pena tem que ser exemplo para que a sociedade não possa cometer o mesmo tipo de delito. E para aquele que deu golpe de Estado, tramou um golpe de Estado, aí tudo bem? Aí não é irrelevante? Aí não tem que ser exemplar? Quer dizer que o exemplo de ter tentado tramar um golpe de Estado não tem que ser punido para dar o exemplo para a sociedade de que isso é inadmissível e de que a sociedade brasileira não aceita golpista e que a sociedade brasileira defende a democracia, defende o Estado democrático de direito? Eu fiquei chocada com o voto do ministro Fux. Eu fico, inclusive, chocada com outros parlamentares que acharam que ele acertou. Com todo respeito, vereadora Janaína, mas, assim, temos posições muito divergentes. Eu não sou advogada, mas não existe coerência no voto do ministro. Tem provas. A ministra Carmen Lúcia está agora, neste momento, dando o seu voto dizendo: há provas cabais de que houve trama e tentativa de golpe de Estado. E aí, vereadora Janaína, mais uma incoerência do ministro Fux, além daquela que a senhora apontou, que eu concordo que é incoerente. Eu concordo que é incoerente, mas, pelo contrário, com o signo trocado do que você colocou, porque, para mim, para ele manter a coerência, ele deveria ter condenado Bolsonaro.
entendeu, né? Que estamos em lados opostos. Mas eu queria abordar mais uma incoerência muito importante do ministro Fux, que foi a condenação do Mauro Cid. Gente, o Mauro Cid era um ajudante de ordem. De ordens de quem? Do além? Ele era ajudante de ordens do Bolsonaro. Se uma pessoa é ajudante de ordem, ela recebe a ordem de quem? De quem ela ajuda. E quem ela ajudava? O Bolsonaro. Aí ele fala assim, não, vou condenar ele porque ele foi lá, trocou mensagens com os kids pretos. Trocou mensagens a mando de quem? É óbvio que foi do Bolsonaro. Vou condenar ele porque ele foi pegar dinheiro, mala de dinheiro, na casa do Braga Neto para poder alimentar os acampamentos golpistas em frente das Forças Armadas. Ele cumpria ordens e as ordens eram do Bolsonaro. Como é que se condena o ajudante de ordens e se absolve aquele que deu ordem? É a máxima da incoerência que foi feita ontem no voto do ministro Luiz Fux. E hoje, ainda bem que teremos o voto da ministra Carmen Lúcia.